a Alemanha, a economia da Alemanha contraiu pelo segundo trimestre seguido. Em 2025, a maior economia da Europa está fazendo algo que parecia impossível, rasgando as próprias regras. Até 2008, a economia alemã crescia rapidamente, mas desde então, o que fez a Alemanha rica a deixou também estagnada entre 2008 e 2024. A Alemanha, símbolo da disciplina fiscal e do déficit zero, acaba de dar meia volta e lançar o maior pacote de gastos públicos desde a reunificação. R$500 bilhão para reconstruir ferrovias, modernizar energia, acelerar a digitalização e turbinar a defesa. Mas esse não é apenas um plano econômico, é uma tentativa de reinvenção. Depois de anos de estagnação, energia cara, perda de competitividade e a pressão de rivais como a China e os Estados Unidos, o modelo que fez da Alemanha a potência industrial da Europa está quebrando. A pergunta é: esta reinicialização vai devolver o fôlego perdido ou marcar o fim definitivo do milagre alemão? Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. Suas cidades haviam sido bombardeadas, a produção industrial despencara para menos da metade do nível de 1938 e milhões de pessoas estavam deslocadas. Foi nesse cenário que nasceu o modelo que marcaria a economia alemã nas décadas seguintes: a Soziale Marktwirtschaft, ou Economia Social de Mercado, concebida pelo ministro Ludwig Erhard na zona de ocupação ocidental. Sob o apoio do Plano Marshall e com a reconstrução orientada a partir de Bonn, que se tornou a capital da Alemanha Ocidental, a economia iniciou o chamado Wirtschaftswunder, o milagre econômico. Entre 1950 e 1960, o PIB cresceu em média mais de 8% ao ano, puxado pela indústria pesada do Ruhr, pela química em Leverkusen e Frankfurt, e pelo setor automobilístico em Stuttgart e Wolfsburg. Nos anos 1960, a Alemanha Ocidental já havia se tornado a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Durante os anos 1970 e 1980, mesmo enfrentando choques do petróleo e uma desaceleração global, a economia alemã manteve um ritmo sólido, graças à disciplina fiscal e ao rigor monetário do Bundesbank, sediado em Frankfurt. A inflação foi sistematicamente controlada em níveis mais baixos que os de seus vizinhos europeus, reforçando a credibilidade da moeda, o marco alemão. A região da Baviera, antes agrícola, transformou-se em um polo industrial de alta tecnologia, com empresas como a Siemens consolidando a imagem alemã de inovação. O modelo de cogestão entre trabalhadores e empresários nas empresas, típico da indústria renana, garantiu estabilidade social e salários que acompanhavam a produtividade, mantendo um equilíbrio entre crescimento econômico e coesão social. A virada histórica ocorreu em 1990, com a reunificação da Alemanha. A absorção da antiga Alemanha Oriental foi um choque econômico profundo. O PIB per capita no leste era menos da metade do ocidental e a infraestrutura estava obsoleta. Para enfrentar isso, o governo transferiu centenas de bilhões de marcos em investimentos, principalmente em Berlim, Dresden e Leipzig, numa operação que drenou recursos públicos e aumentou a dívida. Durante grande parte da década de 1990, a Alemanha foi chamada de doente da Europa, pela lentidão do crescimento e pelo alto desemprego, que superava 10%. Ainda assim, esses investimentos plantaram as bases para a integração econômica do leste ao tecido produtivo nacional. Nos anos 2000, sob o chanceler Gerhard Schröder, vieram as reformas da Agenda 2010 e do pacote Hartz, que reestruturaram o mercado de trabalho. Com base em Berlim, mas com impactos em todo o país, essas medidas reduziram o seguro-desemprego de longo prazo, incentivaram formas flexíveis de emprego e pressionaram salários para baixo. O custo social foi alto, mas a Alemanha recuperou competitividade. Ao mesmo tempo, a introdução do euro, em 1999, consolidou Frankfurt como o coração financeiro da Europa. A nova moeda eliminou as vantagens cambiais de países do Sul e, na prática, barateou os produtos alemães dentro da União Europeia. O efeito foi explosivo para as exportações. Entre 2000 e 2007, o superávit comercial alemão saltou de pouco mais de 60 bilhões para mais de 180 bilhões de dólares, com máquinas industriais, automóveis e produtos químicos dominando os mercados globais.
Esse ciclo coincidiu com a explosão do comércio internacional e, sobretudo, com a ascensão da China, que se tornou grande compradora da engenharia e da tecnologia alemãs. Regiões como Baden-Württemberg e Baviera lideraram o crescimento, exportando carros de luxo, enquanto Ruhr se reestruturava para atividades de maior valor agregado em vez da antiga mineração de carvão. Em 2008, pouco antes da crise financeira global, a Alemanha atingiu seu auge pós-guerra, um PIB de cerca de 3,6 trilhões de dólares. O problema real é que de 2008 para hoje, a estagnação segue a Alemanha. Mas apesar desta estagnação, existe um plano para resetar sua economia, e ele se baseia em gastar mais. O novo governo de Friedrich Merz aprovou um pacote fiscal de 500 bilhões de euros, o maior desde a reunificação, para reconstruir ferrovias, modernizar a energia, acelerar a digitalização e fortalecer a defesa. A ideia é usar o dinheiro público como motor de crescimento, quebrando a regra do déficit zero, que marcou o país nas últimas décadas. Essa virada acontece porque o modelo que funcionou tão bem até 2008 começou a perder força. A crise financeira expôs a fragilidade dos bancos alemães e levou à criação do Schuldenbremse, a trava da dívida, que impediu o governo de gastar mais. Angela Merkel manteve essa disciplina durante 16 anos, mas deixou de lado reformas estruturais. Olaf Scholz tentou mexer nas regras, mas a guerra da Ucrânia, a dependência energética e uma coalizão política dividida travaram o avanço. O resultado foi que em 2023 e 2024, a Alemanha foi a única grande economia do G7 a registrar queda no PIB. Agora, com a mudança de governo, Berlim rompeu com a velha ortodoxia. O plano é simples: investir pesado em infraestrutura, energia e defesa, transformando setores que estavam parados em motores de inovação. As ferrovias antigas, principalmente no oeste industrial, vão receber bilhões para reduzir gargalos logísticos. A transição energética, antes dependente do gás russo, passa a focar em hidrogênio e renováveis, que já respondem por cerca de 60% da eletricidade. E a defesa, por décadas negligenciada, é reposicionada como indústria estratégica, gerando empregos e reativando setores como engenharia pesada e metalurgia. O desafio é que o mundo mudou. A China não é mais cliente, mas concorrente direto em máquinas e carros elétricos. Os Estados Unidos estão fechando seus mercados e investindo em produção interna. Dentro da Europa, o consumo cresce pouco por causa do envelhecimento da população e da renda estagnada. Por isso, o sucesso desse plano depende de cortar burocracia, atrair investimentos privados e reduzir custos de energia, ao mesmo tempo em que a Alemanha tenta reinventar seu orgulho industrial. O FMI prevê que 2025 ainda será um ano fraco, mas que a partir de 2026 o PIB volte a crescer, mesmo que de forma modesta. Para alguns, esse pacote pode abrir caminho para um novo ciclo de prosperidade. Para outros, será apenas um fôlego temporário. No fundo, o que está em jogo é a identidade econômica da Alemanha, se conseguirá transformar seu modelo e voltar a liderar a Europa, ou se ficará presa ao passado que a fez rica, mas também a deixou parada.